Leitura do dia 94/365 segundo Samuel 13 a 16. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 4 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Samuel 13. Amnon foi encorajado pelo primo Jonadab a cometer um pecado de natureza sexual. Geralmente, estamos mais vulneráveis aos conselhos de nossos parentes porque estamos muito próximos deles. Entretanto, devemos antes nos assegurar de ter avaliado cada item desses conselhos de acordo com os padrões de Deus, mesmo que estes venham de um ente querido. O amor é muito diferente da paixão. Depois que Amnon estuprou sua meia-irmã, seu desejo se transformou em ódio. Embora afirmasse sentir amor, na verdade estava possuído pela paixão. O amor é paciente, mas a paixão exige a satisfação imediata. O amor é gentil, a paixão é cruel. O amor não exige que tudo seja exatamente conforme desejos obstinados, a paixão sim. Podemos conhecer as características do verdadeiro amor em 1 Coríntios 13. A princípio, a paixão pode parecer amor, porém, ao se manifestar fisicamente resulta em aversão a si mesmo e ódio pela outra pessoa. O sentimento daqueles que não podem esperar, não é o verdadeiro amor. Se o estupro era rigorosamente proibido por Deus, porque a expulsão de Tamar por Peim de Amnon representava um crime ainda maior. Porque o fato dele despedi-la daria a entender aos outros que ela lhe fizera uma proposta indecorosa, além do mais não havia testemunha a seu favor, porque ele ordenara que os servos da casa se retirassem. Seu crime destruiu as chances dela se casar porque, pelo fato de não ser mais virgem, jamais será dada em casamento. Absalão tentou confortar Tamar e convencê-la a não transformar o incidente em um escândalo público. Mas secretamente, planejou vingar-se de Amnon, o que realmente fez 2 anos mais tarde. Absalão disse a Tamar que o crime era apenas um assunto de família, porém, os padrões de Deus para a conduta moral não ficam suspensos quando tratamos de assuntos familiares. Davi irou-se com Amnon por ter estuprado Tamar, mas não o castigou. O rei provavelmente hesitou porque 1. Não queria punir seu filho primogênito e, portanto, o primeiro na linha sucessória do trono, e 2. Também era culpado de um pecado semelhante, o adultério que cometera com Batseba. Embora Davi fosse inigualável como rei e líder militar, faltava-lhe a habilidade e a sensibilidade necessárias a um marido e pai. Absalão fugiu para Gesur porque o rei Talmai era seu avô e lá seria bem recebido. Segundo Samuel 14. Existia na lei uma forma de vingar os assassinatos. Números 35, 9 a 21 registra como as cidades de refúgio protegiam as pessoas da vingança e como os vingadores de sangue deviam perseguir os assassinos. Essa mulher pedia a proteção do rei contra qualquer acusação contra si. Ao dar à sua filha o nome de Tamar, Absalão demonstrava seu amor e respeito por sua irmã, além de ser uma forma de lembrar a todos o incidente ocorrido entre Amnon e Tamar. Já podemos ver as sementes da rebelião em Absalão. Como um jovem independente e voluntarioso, decidiu dar uma solução para o problema, ao matar seu irmão. Sem o pai ou qualquer outra pessoa para controlá-lo, provavelmente fez o que queria, como por exemplo, incendiar o campo de Joabe para chamar sua atenção. Sem dúvida, sua boa aparência também contribuiu para aumentar seu egocentrismo. Os filhos precisam ser ensinados e disciplinados, especialmente os que mostram ter habilidades e beleza naturais. De outra forma,
assim como sucedeu com Absalão, crescerão pensando que podem fazer tudo o que quiserem quando desejarem. Davi fez apenas esforços modestos para corrigir seus filhos. Não castigou Amnon por seu pecado contra Tamar, nem adotou uma atitude decisiva contra Absalão por ter assassinado o irmão. Essa indecisão provocou a ruína do rei. Ignorar o pecado acarreta um sofrimento ainda maior do que aquele que teríamos se o tivéssemos tratado imediatamente. Segundo Samuel 15, Davi escreveu vários salmos durante os dias da rebelião de Absalão. Alguns deles são os de número 39, 41, 55, 61 e 63. Os portões da cidade pareciam uma combinação de uma prefeitura com um centro de compras. Pelo fato de Jerusalém ser a capital do reino, líderes locais e nacionais reuniam-se ali diariamente, a fim de tratar de seus negócios e dos assuntos do governo. Esses portões eram o lugar ideal para esses afazeres porque as negociações governamentais e particulares necessitavam de testemunhas para serem legitimadas, e qualquer pessoa que entrasse ou saísse da cidade teria que atravessá-los. Pelas mesmas razões, os mercadores instalavam suas tendas nas proximidades destes portões. Absalão, por este motivo, dirigiu-se a esse local para conquistar o coração dos líderes de Israel, assim como o da população em geral. A estratégia política de Absalão era conquistar o coração das pessoas com sua boa aparência, uma entrada triunfal, uma aparente preocupação com a justiça e muitos abraços amigos. Muitos se deixaram enganar e mudaram sua submissão. Mais tarde, entretanto, Absalão revelou-se um governante cruel. Precisamos avaliar cuidadosamente os nossos líderes para termos a certeza de que seu carisma não é uma máscara que encobre a corrupção, o engano ou a ambição pelo poder. Devemos nos certificar de que sob seu estilo e carisma está alguém capaz de tomar boas decisões e cuidar sabiamente do povo. Absalão foi a Hebrom porque era sua cidade natal. Ela também fora a sede do governo de Davi, e lá ele esperava encontrar amigos leais que se orgulhariam dele. Se Davi não tivesse fugido de Jerusalém, provavelmente teria sido morto durante a luta que se seguiu, assim como inúmeros habitantes inocentes da cidade. Algumas disputas, que crimos serem necessárias, às vezes são muito custosas e destrutivas para os que nos rodeiam. Nesses casos, é mais prudente retroceder e deixar a contenda para outra ocasião, mesmo que isso possa ferir nosso orgulho. É preciso ter coragem para ficar e lutar, mas também é necessário coragem para retroceder em benefício de outras pessoas. Mas porque Davi não podia simplesmente aniquilar essa rebelião, havia várias razões que fizeram com que preferisse fugir. 1. A disputa já se espalhara e não seria facilmente reprimida. 2. Ele não queria que a cidade de Jerusalém fosse destruída, e 3. Ainda amava seu filho e não queria feri-lo. Sabemos que Davi esperava retornar logo a Jerusalém, pois deixará 10 de suas concubinas para cuidar do palácio. Davi contava com inúmeros e leais soldados em suas forças armadas, que não eram israelitas. Aparentemente, os géteus da cidade do Galo eram os amigos que ele obtivera enquanto estivesse escondido de Saul. A expressão os seus homens ou toda a guarda real também pode ser traduzida como os quereteus e os peleteus, e esses homens também vieram da Filistia. Embora Israel tivesse a obrigação de destruir seus cruéis inimigos, a nação também deveria acolher os estrangeiros que se apresentassem em termos amigáveis. Para tentar mostrar-lhes a importância de obedecer a Deus. Os sacerdotes e os levitas também eram leais a Davi. Davi precisava ter espias na corte de Absalão para conhecer suas decisões. Ao enviar-lhe Uzai,
como seu suposto traidor, este poderia dar conselhos contrários aos de Aitofel, que era o conselheiro de Absalão, e também avô de Batseba. Saul era o avô de Mefibosete. É provável que Ziba mentisse na esperança de receber uma recompensa de Davi para conhecer a participação de Mefibosete neste episódio. Para conhecer a história deste filho de Jonatas, Davi acreditou na acusação de Ziba contra Mefibosete, sem desconfiar e sem nenhuma averiguação posterior. Não devemos nos apressar em aceitar uma acusação contra qualquer pessoa, especialmente quando o acusador aproveita-se da desgraça alheia. Davi deveria ter desconfiado dos comentários de Ziba e procurado verificar pessoalmente a sua veracidade. Durante muito tempo Simei criticou Davi. Embora suas maldições fossem injustificadas, porque ele não participara da morte de Saul, o rei e seus súditos toleraram tal abuso sem se manifestar. Manter a compostura perante críticas injustas pode significar uma experiência difícil e um desgaste emocional, porém se não pudermos impedi-las, o melhor a fazer será ignorar o assunto. Lembremo-nos de que Deus conhece o que suportamos e estará a nosso lado se estivermos com a razão. Esse incidente cumpriu as previsões de Natã, as quais diziam que, por causa do pecado de Davi, um outro homem se deitaria com suas mulheres. Aitofel era conselheiro de Absalão. A maioria dos reis dispunha de conselheiros que os ajudavam a tomar decisões sobre assuntos governamentais e políticos. Provavelmente, estes também arranjavam os casamentos dos príncipes, pois essas uniões tinham motivações políticas. Mas Deus fez com que o conselho de Aitofel parecesse tolo, exatamente como Davi pedira.